Todos bem-vindos a mais essa meditação do tornar-se presente. Lígia já está chegando aqui. Eita. Ah, tá. Oi, Oi. Eu estava clicando lá e o negócio não entrava. para mim também não. Estamos sempre nessa questão aqui, chuva versus tecnologia. É desafio do verão. Natureza versus tecnologia. É, com certeza. Mas vamos lá, porque a chuva chegou, mas está branda ainda. Graças a Sim, aqui Deus. já passou, já foi forte, mas não do jeito que foi das outras vezes e tá tudo caminhando bem. Que bom. Tudo bem, pessoal? Uhum, que bom, graças a Deus. Então, boa noite também para o pessoal todo que está aí. Vamos para a nossa meditação juntos, né? Enfim. Com Bom que a nossa certeza. meditação seja um momento de contato profundo e natural, sem imposições, sem rigidez, né? Que a gente possa fazer esse contato. Acho que hoje, sabe, Rosa, eu também queria convidar para que a gente dedique essa nossa meditação para todos os povos indígenas do Brasil, em especial os Yanomamis e Hum. Pataxó, mas para todos esses que representam a nossa ancestralidade, que a energia que a gente gera aqui possa ser compartilhada e dirigida para lá, né? Sim, sim, com E, certeza. né? Que é uma força e uma conexão, na verdade, uma referência, reverência a esse povo, né, a esses povos, né, que tem se mantido, né, fiel na relação com a natureza, né, que a gente tanto fala aqui honra, né, e busca honrar essa nossa relação com a natureza, com o natural, né, Rei e Rudá. Rudá. Então, Com certeza. são nossos ancestrais, na verdade, né? São os que estavam aqui. Uhum. E, né? Então, a nossa raiz ancestral mesmo é uma raiz indígena, negra e europeia. Então, que a gente possa honrar essa raiz tríplice, né, como deve ser, né, meu Com bem? certeza. Então, vamos lá. Vamos lá. Tá na hora, nossa, Tá, porque os nossos já passou. já. Os Então, nossos tá. relógios estão. Ó, pessoal, o meu relógio e o da Rosa aqui dos digitais estão meio doidinhos, assim. Então, vamos lá. Então, vamos conversar sobre o nosso trabalho consciencial, né, dessa semana, que é baseado, como sempre, no recado que o céu astrológico de agora, desse momento aqui no Hemisfério Sul, nos conta, nos revela, e esse céu se encontra assim, olha, o Sol está no penúltimo arquétipo da saga humana, que é Aquário, que é o signo de Aquário, em conjunção com Plutão. A Lua se encontra no último arquétipo, que é o signo de Peixes, na oitava casa. E Urano, que é regente de Aquário, portanto do penúltimo arquétipo, está em Touro, como o planeta mais elevado. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode observar aqui é a intensidade dessa energia ligada à ideia de último, né? Ou seja, nós temos uma forte energia para se chegar ao fim dos processos, para conseguirmos mudar, para que a gente possa mudar de verdade, realizar as transformações necessárias. Daí que o nosso tema, o assunto de trabalho desse dia de hoje, que é extensivo até o próximo domingo, tem um texto que fala assim: experiências derradeiras nos levam a nos finalizarmos. E o comentário sobre esse tema fala assim: ir ao nosso fim é cumprirmos o propósito para o qual fomos convocados a estar aqui. Ou seja, que a consciência nos decante até, luminosamente, desaparecermos na presença. Bem, o que eu queria comentar aqui junto com a Rosa, com vocês, né? Que o nosso fim
inevitável, nosso fim humano inevitável, é retornarmos à condição consciente de sermos luz divina e nos diluirmos nela. Só que isso é assustador. Às vezes, quando a gente fala isso, tem gente que fala assim, mas isso é assustador mesmo, né? A gente vai desaparecer, né? Como diz o nosso texto. Sim, nós vamos desaparecer na presença da fonte primordial. Só que, quando isso acontecer, não será assustador. Será mesmo uma experiência de libertação máxima, de gozo absoluto. Porque a gente vai viver isso um dia com um nível de consciência e de percepção totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? É esse o nosso caminhar. A gente está vivendo tudo que a gente vive para chegar nessa situação, que é o retorno para casa, então. Hoje, o nosso ego ainda fica muito assustado e chateado quando a gente pensa na ideia da gente não existir como a gente é agora, né? De não existir separadamente, na verdade, do restante, né? Por isso que a gente tocar nessa ideia faz parte desse processo de decantação que nós vivemos aqui no planeta continuamente, diariamente. E dentro desse processo, essa semana, gente, é feita energeticamente, sob medida, digamos assim, para encararmos as despedidas atuais que foram procrastinadas, aquilo que a gente empurrou com a barriga, né? E que são necessárias para que a gente um dia possa, a gente realizar isso agora, faz parte do processo para a gente chegar na completa finalização. Então, nada de adiamentos, de desculpas, de justificativas, para que a gente não encare agora, nesses dias, aquilo que anda pendente na nossa vida e que, na verdade, já se esgotou, por isso que ficou pendente. Tanto em termos de comportamento nossos, né? Como a gente se comporta, quanto de situações objetivas na nossa vida que estão datadas, porque, na verdade, estão ligadas a esses comportamentos, né? Seja porque algo não faz mais sentido na nossa vida, ou porque estagnou e não tem possibilidade de avanço, ou porque cumpriu a sua função num determinado tempo e se concluiu mesmo, e agora a gente tem que passar para outra coisa, né? Essas são as situações mais comuns da gente precisar se despedir e não procrastinar. Então, é precioso nós investirmos conscientemente ao máximo nas despedidas necessárias, as que precisam acontecer. E isso também diz respeito às situações coletivas, né? Bom, o que precisa acabar para que a vida coletiva seja forte e cooperativa como deve ser? Essa é a pergunta de todo mundo no mundo, não é só no Brasil, e aqui no Brasil especialmente pelo momento que a gente vive. A gente não pode, às vezes, ter uma ação ali direta, mas o que a gente emana a partir do fato da gente estar fazendo a nossa parte no trabalho consciencial, contribui muito. É uma riqueza, né? E, como sempre, se a gente não está conseguindo finalizar o que deve, sozinhos, vamos em busca de ajuda, né? Então, essa é uma semana de atitude nesse sentido, sabe? É de encarar e de tomar uma atitude, sabendo que essa energia celeste que existe nesse momento vai estar nos ajudando a estarmos vivendo o que precisa ser vivido. Então, em relação ao céu, é isso que a gente tem. Mas a luz do dia, hoje, no hemisfério sul, decodificado pelo calendário da luz da Terra de Judá, que é traduzido pelo hexagrama do Xing, água sobre vento, também nos dá dicas do nosso trabalho, e diz assim: o poço foi limpo, mas não se bebe dele. Aqui, o indivíduo capaz é semelhante a um poço que foi limpo e cujas águas se pode beber. No entanto, não está sendo utilizado. Seria desejável que a autoridade maior fosse posto a par do que ocorre. Isso traria boa fortuna. Seria desejável que a autoridade maior fosse posto a par do que ocorre. Isso traria boa fortuna. Então, gente, eu acho que o significado desse hexagrama ele é muito interessante,
porque ele nos alerta, né, Rosa, de que o poço com águas limpas que se pode beber quer dizer simbolicamente emoções e recursos nutridores da vida que cada um de nós já possui. Não é que tem que desenvolver, está lá dentro, prontinho dentro da gente, esperando para ser vivido. Por quê? O texto diz que não estamos bebendo desse poço, né? Logo, esse nosso manancial não está sendo utilizado e há um desperdício de talentos e recursos e sensibilidade humana. A autoridade maior que precisa ser posta a par, que fala o texto, é a nossa própria consciência. É o nosso ego, digamos, ficar consciente disso. Esse manancial necessita se tornar consciente, então. Portanto, também faz parte da obra, né, dessa nossa semana, a gente investigar nossos sentimentos, nossos talentos e nossos dons, que fazem parte da nossa essência, que não estão sendo usufruídos e vividos por nós como deveria. E se juntar a isso, a obra dessa semana, junto com o trabalho astrológico, né, da gente enfrentar o que precisa ser enfrentado, porque muitas vezes é nesse enfrentamento que a gente libera esses talentos que estão prontinhos. Olha isso. Vamos para a nossa meditação, que tem muito trabalho. Muito maravilhoso. Eu acho que é interessante que semana passada, né, o tema da semana fazia um convite às mortes que a gente tinha, né? E agora é ir para um outro lugar, que na verdade é uma integração com a fonte maior, né? Então, assim, é incrível isso, né? E o calendário da luz, ele é sempre uma, É muito certeiro, né? é Na uma coisa verdade, muito linda, muito linda. é, na verdade, eu acho que tem uma certa integração, porque astrologicamente a gente está vivendo ainda uma continuidade Sim, desse enfrentamento das despedidas, são as mortes, mas está apontando para esse manancial que a gente precisa olhar e parar e se perguntar o que, que eu tenho para desenvolver em mim aqui, o que, que eu não estou usando de mim. E que se a gente não fizer isso, né, Rosa, quem é que vai fazer? Vai é, ter que alguém apontar, olha, você tem esse talento, você tem isso, a gente até pode fazer com leitura de mapa astral, essas coisas, mas a gente tem condição de fazer a gente mesmo. E está nesse é, momento, né, de se debruçar. Então tem essa coisa maravilhosa dessas orientações mesmo, como você estava falando, é. né? E essa Ah, coisa, né? Eu acho que quando você fala assim, a gente tem muito trabalho para realizar, né? Eu acho que o tema da semana pode ser tem que ser ou deveria ser esse gatilho para a gente abrir espaço uhum, na nossa vida, na nossa semana, para que a gente pudesse olhar para isso que é tão importante, né? E se questionar dessas coisas que estão acontecendo dentro, né? E fora também, é claro. sim, claro. Então Então, vamos tá. lá, né? Porque poder viver aí, né? Poder acessar esse poço, né, limpo com os nossos dons, os nossos talentos. Então agora a gente sempre pede para fechar, né, os olhos para fora e abrir os nossos olhos interiores, fazendo contato, né, principalmente com a nossa respiração, que é esse veículo de integração, né, do que está fora para o que está dentro, é a capacidade de abrir espaço internamente, né, dentro do nosso ser, a gente sentar naquela sala especial, né, da vida que habita no nosso ser, lá dentro, no nosso coração, e se assentar lá e poder respirar, poder pertencer a esse espaço que é nosso, como essa água possível para beber, né? Poder tomar posse desse território que é nosso. Vou ler a invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito.
com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços e que a nossa meditação possa ir para todos esses povos originários que, na verdade, precisam de força, de paz, de saúde, de alimento e de vida.
possamos seguir ao longo dessa semana muito conectados com, com essa potência, né? Com essa capacidade de beber essa água limpa. E aí eu queria falar que logo depois que eu comecei a bater o sino, me veio duas palavras que eu acho que, falando, né, desses povos originários, que acho que a gente não pode esquecer, que é respeito, né, e honrá-los por eles sustentarem essa relação com tudo que vive e respira, mostrando para a gente como é necessário a gente se relacionar com essa inteireza, né, com essa natureza, né, humana, né, e com tudo, né, com o céu, com a terra, com as plantas, com os bichos, com tudo. Então, super obrigada pela presença de todos. Obrigada, Lígia. Obrigada, Rosa. Então, obrigada a todo mundo. Respondendo enquanto você falava que um trovão trovejou forte. Aqui também. A chuva começou de novo, né? Então, só lembrando, pessoal, olha, a gente contribui com o coletivo de uma maneira muito, muito forte quando a gente faz o nosso trabalho pessoal. E se, além disso, a gente puder objetivamente contribuir das mais diversas formas, daí, com situações que a gente percebe que estão numa dificuldade grande, maravilha. Mas não pode fazer isso sem esquecer de fazer esse nosso trabalho pessoal. Então, que bênçãos para o nosso Brasil, para, né, todos os nossos ancestrais, toda a situação que a gente vive agora, que a gente encontre as saídas luminosas. Boa semana para cada um de nós, no processo da gente se despedir conscientemente do que precisa, que não é jogar fora o que não precisa, mas daquilo que é necessário, né? Sem adiar, encarando, né? E boa semana no resgate dos nossos dons que precisam e podem ser usufruídos, nada de desperdício. Eu acho que a gente se lembrar ao longo dessa semana, né? O que eu posso desfrutar, o que eu posso fazer e que eu tenho dentro de mim. E não deixar para ninguém, você mesmo fazer e ser. Com certeza. Beijo. Beijos, A gente beijos. continua Obrigada junto. por ter. Beijo.